Apocalipse, capítulo de número 5. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesse capítulo do livro de Apocalipse. E nós veremos aqui uma visão incomparável, majestosa, poderosa de Cristo no céu. Então veja aí, Apocalipse, capítulo de número 5. Esse capítulo trata, como diz aí em negrito, nesse título da edição, que ajuda-nos a entender o tema desse capítulo. Esse capítulo então trata da visão do livro selado com 7 selos e da visão do Cordeiro. Então nós vamos ler e depois nós vamos estudar esse texto e pedimos a Deus que nos abençoe enquanto estudamos acerca da revelação que João teve da glória de Cristo. Então veja aí o texto, eu farei a leitura do capítulo 5. João diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que texto maravilhoso esse texto do capítulo 5 de Apocalipse. Então vejamos então, irmãos, como nós começamos esse estudo acerca da visão de João do Cordeiro que morreu, porém venceu. Como disse, o tema desse capítulo é a visão do livro selado com 7 selos e a visão do Cordeiro. Irmãos, a visão do céu e do trono de Deus
já no capítulo 4, que nós vimos na última quinta-feira, fez com que percebêssemos que o poder de Deus é incomparável com os poderes do mundo. Aquela visão mostrou a realidade que os olhos humanos não podem ver, mas os olhos da fé, segundo a palavra de Deus, que é a verdade, veem e devem enxergar. Que Deus está no trono, que os poderes da terra não podem fazer frente ao Deus Todo-Poderoso, ao santo e bendito Deus. Os céus, então, desde o capítulo 4, se descortinaram diante dos olhos de João, dos seus olhos. E no capítulo 5, João está agora a contemplar ou contemplará o louvor e a glória rendidos ao Cordeiro que foi morto, porém é vencedor. Então, o capítulo 5 agora, o capítulo 4 da visão, primeira visão que João tem do céu, se concentra no trono onde está Deus. Mas agora o capítulo 5 se concentra no Filho, no Cordeiro que morreu, porém ressuscitou, porém é vencedor. Esse Cordeiro que é digno. Lembra que aqui no cântico aparece, os dois cânticos aparece digno. Digno és. Então a dignidade do Cordeiro, a sua glória, ele é digno de receber todas as coisas. E é isso que João vê aqui. Irmãos, vocês se lembram da visão que nós vimos, né, aqui também representada por essa ilustração, no capítulo 4. Eu queria rapidamente passar com vocês para ver se vocês se lembram aí do que significa o simbolismo, tá bom? Do que significa esse símbolo, certo? Nós vimos na terça-feira passada. Lembra que aquele que estava sentado no trono tinha a aparência como, né? Lembra-se que é aqui um símbolo apenas. A aparência dele era como jaspe, não que ele era, né, a pedra, né? Mas era como. E o jaspe ali é cristalino, como nós falamos, é branco. O que simboliza mesmo o branco? Santidade. Mas também a glória dele ali naquela visão tinha a cor do sardônio. O sardônio era que cor mesmo? Vermelho. E representa o quê? O sangue. Aquele sangue que torna possível o quê? Que os homens, a igreja esteja na presença do Deus Santo. Então o branco é santidade, que é a jaspe. O sardônio vermelho representa o sangue que torna possível a igreja estar diante do Deus Santo. E havia na cor esmeralda, na cor verde, um arco-íris, que simbolizava o quê? Que Deus havia estabelecido entre os homens o quê? Paz. Lembra? Lembra que arco-íris é um sinal de que Deus não julgaria mais a terra lá em Gênesis, lembra? Então a ideia de Deus não entra mais em juízo. Então olha só como isso fala da história da redenção. As cores ali e o arco-íris falam da história da redenção. O Deus Santo, ele dá o seu Filho pelos pecadores, a fim de que entre com eles na paz, que tenha paz, eles com o próprio Deus. Então essa história da redenção ali nas cores que representavam o trono de Deus. E aí então o texto nos fala de 24 anciãos. Eles representam o quê? Os 24 anciãos? As 12 tribos e os 12 apóstolos, que representam como todo quem? O povo de Deus, a igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então toda a igreja é representada nos 24 anciãos. A igreja do Velho, a igreja do Novo, 12, 24. Então a igreja triunfante, a igreja que sofre é uma igreja triunfante, será triunfante e é triunfante em Cristo. Ainda que sofra aqui, ainda que passe por perseguição e problemas e tudo mais, essa igreja triunfará. E ali representada lembra que eles tinham vestes brancas e uma coroa na cabeça. Eles são o sacerdócio real. Lembra do que Pedro diz? Vos fez sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real. Daí os crentes reinarão com Cristo em santidade. Eles também serão santos como Cristo. Daí a roupa branca, a coroa, ok? E aí você vê que também tem as 7 taças aqui, os 7 candeeiros, ou melhor, né, as 7 taças de fogo iluminando. O que representam? O que representam? Representam o Espírito de Deus. Ali estão os 7 espíritos ali representados, ali como nós vimos. E tem também os 4 seres vivos. Lembra? Um com o rosto de novilho, de boi, outro com o rosto de leão, outro com o rosto de águia e um com o rosto de homem.
O que representam esses seres? A criação. A criação adora ao Criador. A criação está diante do Criador e nós vemos que ela canta ao Criador no capítulo 4 e cantará agora também. Então a criação louva a Deus. Lembra do Salmo 19? Que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento. Então é isso que está falando. Não é nada novo. É aquilo que a Bíblia sempre disse, que a criação rende glórias a Deus. E lembra que tinha um mar, parecendo um mar de cristal? Né? O que significa? O mar, na Bíblia, o mar, ele é sempre, em Apocalipse, na literatura apocalíptica, o mar representa a humanidade instável, o caos da humanidade, né? A humanidade revoltosa contra Deus. E o que significa um mar calmo? Significa que Deus é soberano sobre todas as coisas, que o caos para Deus é de fato estabelecido e subjugado por Deus. O caos é subjugado. Diante de Deus tudo se acalma. Deus coloca ordem nas coisas. É isso que Ele está fazendo. Ele está trazendo uma nova criação, novos céus e a nova terra. Ele está transformando o caos em ordem. E a ideia do mar ali quieto, como se fosse um cristal, é essa a ideia de que Deus estabelecerá a ordem, a calmaria, a paz. Lembra de Jesus Cristo, né? Quando o mar estava revoltoso lá e ele falou, aquieta-te mar, aquieta-te. Então é o que Deus faz com relação à humanidade caída, ao caos na história e no mundo. Então, vocês lembraram bem. Agora, dentro dessa cena, como nós veremos, João verá um cordeiro no centro de todos esses elementos aqui. Tá? Mas aí nós vamos ver agora o texto e aí nós caminhamos juntos aí. Então vamos lá, olha só o que João vê após a visão do trono de Deus, olha o que ele vê agora. Ele vai se concentrar no trono, a ideia aqui é que os olhos de João, na visão, dão um zoom lá naquele que está sentado no trono e vê que ele tem na mão direita um livro escrito, por dentro e por fora. E esse livro, é dada outra informação sobre ele. Ele está todo selado com 7 selos. Irmãos, o que é este livro? E qual que é a sua importância? Os estudiosos de Apocalipse, eles entendem que este livro representa os decretos de Deus relativos aos seus planos de julgamento e salvação. Esse livro que é escrito por dentro e por fora, quando João observa ele vê que esse livro está todo escrito por dentro e por fora, e está selado, está fechado, com 7 selos. Esse livro, ele representa todo o plano de Deus na história, e o plano que se desenvolve através de juízo e salvação. Porque é isso que Deus está fazendo na história. Ele está julgando e salvando. É o que Deus faz. Ele julga e salva. Então esse livro ali está contido, por assim dizer, na visão, toda a desenvoltura, o desenvolvimento da história de Deus. Tanto que, quando nós veremos futuramente, se Deus permitir, quando os selos são abertos, nós veremos que cada desses 7 selos serão abertos. Aí esses selos trazem juízo. Ora eles trazem juízo, ora trazem salvação sobre a terra. Então, o que está acontecendo? Um selo se abre e começa a se executar o plano de Deus. Então ali naquele livro está o plano de Deus, o desenrolar dos seus planos de juízo e de salvação. É interessante que no capítulo 10 é dado a João, na visão, é dado a ele um livro para ele comer, para ele engolir. A gente vai ver isso quando chegar lá em Apocalipse 10. E ele vai engolir o livro, e quando ele engole o livro, na visão dele, que ele tem, o livro tem gosto, lá em Apocalipse 10, de amargo e doce. O livro, para João, é amargo e doce. Porque significa o quê? É doce em que aspecto? Lembra que o livro representa o desenrolar da história de Deus no mundo, com juízo e salvação? O que é amargo aí? Juízo. O que é doce? Salvação. Então, esse livro, ele é amargo e doce. Porque o juízo é terrível, mas a salvação, nós nos alegramos nela. Então, essa é a ideia. Então, aqui, meus irmãos, o teólogo chamado J. Cabil, ele diz assim, nesse livro está contida toda a história sagrada, especialmente desde a cruz até a nova criação. Lembra que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz a João assim, sobe até aqui
para eu te mostrar o que deve acontecer. Olha aí, capítulo 4:1. Sobe para aqui, disse Jesus Cristo a João, e te mostrarei o que deve acontecer depois das coisas. O desenrolar dos acontecimentos. Onde estão? No livro. É por isso também que João vai chorar quando ele vê que o livro está fechado e ninguém pode abrir. Porque ele quer saber o que Deus há de fazer. Ele quer conhecer os planos de Deus. Mas ninguém pode, a princípio, abrir. Então ele chora. É um dos motivos. Então, esse livro tem essa natureza. Nele contém, então, tudo aquilo que há de acontecer até a consumação dos séculos. Mas é interessante que ele vê esse livro que é escrito por dentro e por fora. A ideia de ser escrito por dentro e por fora, meus irmãos, é que o livro compõe toda a história da redenção e consumação. Então é muita coisa. Por isso que ele está escrito, não tinha nem lugar só dentro. Teve que escrever fora, porque é tudo o que vai acontecer, ok? Nada que acontece não está no livro. Por isso que ele está cheio de coisa escrita. Ok? Como se não faltasse nada, essa é a ideia. E é interessante que ele está selado. Ele está com 7 selos. Lembra de 7? 7 é um número, Silva, que representa o quê? Em Apocalipse. Perfeição completa. Muito bem, minha irmã. É algo completo, algo perfeito. Então a ideia é a seguinte, ele está completamente selado. A ideia é que ele está completo, nada é acrescentado aos planos de Deus para a história. Deus já decretou tudo na eternidade, então ninguém pode abrir e acrescentar alguma coisa. Por quê? Porque está perfeitamente selado, fechado. E outra coisa, não pode ser alterado. O plano, Valéria, de Deus, a execução, não sofrerá alteração. Porque está selado, essa é a ideia. Está fechado. Então ninguém pode modificar, ninguém pode acrescentar, ninguém pode corromper o plano de Deus para a história. Essa é a ideia, dessa visão, o que significa. E aí veja, ele está onde? Veja aí comigo no texto. Aonde esse livro, João vê esse livro aonde? Ele vê na mão direita daquele que estava sentado no trono. Mão direita, na literatura bíblica, é a mão que faz, é como se fosse o destro, né? Há mais destros do que canhotos, né? Certo? Então a mão direita é a mão que opera, é a mão que faz. A gente fala isso de outra forma, a gente fala assim, esse aqui é o meu braço direito. Não é? A gente não fala? Então, Bárbara, significa o quê? Que essa pessoa me ajuda, né? Ela faz as coisas por mim, é meu braço direito. O fato do livro estar na mão direita daquele que está sentado no trono, que é Deus, significa o quê? Que Deus tem o quê sobre a história? Controle, soberania. É Ele que faz todas as coisas. Ele que tem soberania suprema. Daí, na mão direita daquele que está sentado está o livro. O livro que contém o desenrolar de toda a história até a consumação, até o final. Então essa é a ideia, por que na visão o livro está à direita da mão daquele que está assentado. E aí versículo 2, olha o que João vê mais. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. E aí é uma pergunta aqui. A pergunta do anjo forte é: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Irmãos, a ideia aqui é quem poderia ter autoridade para abrir de forma legítima aquele livro. A pergunta que o anjo faz: quem é digno? Quem está pronto? Quem tem autoridade? Quem fará com que essas coisas que estão escritas no livro, dentro e fora, sejam executadas? E aí uma pergunta que pode surgir, e que alguns teólogos trabalham, é por que o próprio Deus não abriu? Por que aquele que está sentado no trono não abre o livro? E aí eu vou me valer de uma resposta de um teólogo, que eu achei muito legal o que ele disse. Ele diz assim, abre aspas: se o próprio Deus, Pai, abrisse o livro que derrama o perdão pelo pecado, porque o livro contém juízo e salvação, lembra? A história de Deus é de obras de juízo e salvação. Então, salvação contém perdão. Se Deus abrisse, o próprio Deus Pai, abrisse o livro e o livro derramasse perdão, seria como varrer o pecado para debaixo do tapete. Se o Pai abrisse o livro e desse perdão, e o pecado? Ninguém vai tratar o pecado? É como se Deus fizesse vistas grossas. Não, deixa o pecado para lá. Mas um Deus justo não pode fazer isso. E aí continua.
Se Deus, por outro lado, abrisse sem um mediador para proteger a humanidade da ira, porque o livro também revela os atos de ira, então ninguém escaparia do castigo que seria derramado, nem o povo de Deus. Então, por que Deus não abre? Porque é necessário que alguém entre nessa cena dramática celestial para ser um mediador. Alguém que de fato seja o motivo do perdão de Deus aos homens, mas que ao mesmo tempo pague pelos pecados dos homens, para que o Pai não seja injusto em deixar o pecado de lado. Por isso o Cordeiro aparece morto, porque ele foi morto pelos pecados, ele pagou os pecados. E ao mesmo tempo, irmãos, ele é o mediador para que, quando Deus derramar a sua ira, por meio da sua morte, o seu povo seja poupado, que representa a graça nesse sentido. Então por isso que o Pai não abre o livro, ele estabeleceu um mediador para isso, um mediador que administra justiça e salvação. E é por isso que o Cordeiro vai aparecer. Mas antes disso tem a pergunta. E João, olha o que João vê, olha o que ele vai constatar aqui. Versículo 3 e 4, alguém lê para mim, versículo 3 e 4. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meus irmãos, olha o que João constata aqui. Nem no céu, lá onde ele estava, ele não ouviu nenhuma voz. Quando o anjo forte proclamou, quem é digno para abrir o livro? Aí João olhou, no céu ninguém disse nada, houve um silêncio. Aí ele viu, na visão ele vê a terra está toda em silêncio. E o que dirá debaixo da terra? A ideia é a seguinte, nem no céu, nem na terra, e quanto mais debaixo da terra. Se no céu ninguém pode abrir, se na terra não há ninguém, quanto mais debaixo. Então ele diz, ninguém podia abrir o livro, sequer olhar para o livro. A ideia de não olhar é de indignidade. Então a indignidade é tanta para fazer aquela função de abrir o livro, que os homens e os seres celestiais, os homens, eles abaixam o olhar. Eles não têm coragem de olhar, porque ninguém é digno o suficiente para tomar o livro e abri-lo. E o que acontece? João chorava muito, olha aí, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Há um outro teólogo que diz assim, olha, sobre isso. João chorava de vergonha pelo fracasso de toda a raça humana, em ser muito menos do que Deus originalmente pretendia que ela fosse. Mas talvez, continuou o teólogo, João tenha chorado de vergonha pessoal, vendo em si mesmo seu próprio fracasso em estar à altura do que Deus pretendia que ele fosse. O seu choro, porém, foi muito mais do que isso, continua esse autor. João chorou, olha só, interessante isso aqui. João chorou porque, se ninguém fosse considerado digno de abrir o livro, não haveria fim para o sofrimento deste mundo. Não haveria confiança no triunfo do bem sobre o mal. Não haveria garantia de que a justiça seria finalmente executada. Não haveria vitória final para o povo de Deus. Nenhuma experiência das bênçãos prometidas. Nenhum novo céu, nenhuma nova terra. Não haveria fim para o pecado e a morte. Não haveria nenhuma esperança. Isso aqui é poderoso como esse autor captou. Por que João chorava? Porque se a obra de Deus não for realizada, se o plano dele de salvação e juízo não for executado, o que está no livro, então não há esperança nenhuma. Então o pecado prevalecerá. A morte prevalecerá para sempre. Não haverá justiça. Não haverá salvação. Não haverá bênçãos prometidas, é a experiência delas. Então por isso ele chorava muito. Alguém tem que ser digno de abrir o livro, para que a salvação, o juízo de Deus aconteça. Mas veja só, o versículo 5 vai mostrar que esse suspense e a tristeza de João são interrompidos. Um dos anciãos, olha aí, versículo 5, um dos 24 anciãos que ali estavam, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos,
A gente sabe que é Jesus Cristo aqui. Ele recebe esses dois títulos na Bíblia: Leão da tribo de Judá e Raiz de Davi. Irmãos, Leão da tribo de Judá nos remete a Gênesis 49. Você se lembra quando Jacó está morrendo? Ele vai dar a bênção, né? Jacó é Israel, né? Ele vai dar a bênção sobre os seus filhos. Ele chama cada filho e proclama uma bênção para cada tribo, para cada filho. E sobre Judá, ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. A partir dessa bênção é que na história, o povo de Deus começa a entender que de Judá virá o Messias. Judá é uma tribo especial. Algo vai acontecer poderosamente em Judá, e alguém em Judá será o mais importante dos homens. É a partir dessa bênção de Jacó. Olha o que Jacó diz sobre Judá: Judá, teus irmãos te louvarão. Opa! As outras tribos, o povo de Israel vai te louvar. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Judá, você vai vencer os inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Todos se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem te despertará? A ideia de leão, aqui leoa e leãozinho, é a ideia de poder. A ideia de um poderoso, aqui no caso do leão, um poderoso que é tão poderoso que se assenta tranquilamente com a sua presa. Quem mexerá com ele? Quem pode contra ele? Contra Judá. Isso é uma profecia que vai se cumprir em Cristo. Daí ele é o leão da tribo de Judá. É ele que os irmãos, o povo de Deus, irão louvar. É ele que vai destruir os inimigos, colocando a mão dele sobre a cerviz dos seus inimigos. É ele diante de quem os filhos se inclinarão, os filhos dos pais. É ele que é o leão que vai deitar-se depois de fazer a sua obra e ninguém o perturbará. Ele reinará plenamente, soberanamente. Então por isso aqui ele é chamado de leão da tribo de Judá, por causa da promessa em Jacó. Esse Jesus, esse cordeiro é o leão da tribo de Judá. Mas ele recebe outro título. Ele recebe o título de a raiz de Davi. Isso acontece lá em Isaías, capítulo 11. Que de Davi sairá um broto, um renovo de Davi. A ideia é que Israel foi quase cortado, né? Judá foi quase cortado da existência. Quando a Babilônia invadiu Judá, ela destruiu Judá e o rei davídico foi levado para o cativeiro. Parecia que a dinastia de Davi tinha acabado, tinha sido destruída com o cativeiro babilônico. Mas então surgirá um broto. A ideia é essa: você corta uma árvore, surge um broto dela. A casa de Davi permanece através desse filho, dessa raiz de Davi, é Jesus Cristo. Então quando pensaram que a dinastia davídica tinha acabado, eis que nasceu um filho, eis que Deus se encarnou, o filho de Deus se encarnou na casa de José. José era um descendente de Davi. Maria também era outra descendente de Davi. Jesus é da casa de Davi, de pai adotivo e de mãe. Na casa de Davi saiu um renovo, um broto que há de reinar eternamente. Daí ele é chamado a raiz de Davi. Então veja que Apocalipse está nada mais nada menos do que através de símbolos contando a história da Bíblia toda que a gente já conhece. Ele está revelando algo que você e eu conhecem por meio de símbolos, mas eu e você já ouvimos. E isso é maravilhoso, porque não há nada de inventado ou novo que contradiz a Bíblia. Ela é a verdade, tudo, num livro simbólico. Está vendo tudo que a Bíblia sempre, através do Espírito Santo que a escreveu, prometeu. A mesma coisa, só que através agora aqui de Apocalipse, de visões e de símbolos. Então veja, somente Jesus Cristo, o Cordeiro, pode abrir o livro, porque ele é quem revela o sentido da história humana e a leva ao seu cumprimento. Então o ancião disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro com os seus 7 selos e os seus 7 selos. Por que só Jesus pode abrir? Porque ele é irmãos, só veja só, Jesus é o centro da história.
A história, ela vai culminar na glória de Cristo. Todas as coisas estão caminhando para a glória de Cristo, para aquele grande dia. Então toda a história tem um final, tem uma consumação. E a consumação é a glória de Deus em seu Filho. Por isso que Jesus, ele tem a autoridade, ele é digno de abrir o livro, porque o livro fala dele, a história fala dele, o centro é ele. E é por isso que ele é digno de abrir, porque é dele que fala. É tudo voltado para ele, desde o início da queda, lembram-se? Lembra, na criação, o verbo era Deus, e o verbo estava por Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, é Cristo Jesus lá, executando aquela ordem do Deus Pai, mas tudo foi feito por meio dele, para ele. E aí lá no Gênesis 3, quando tem a queda, tem a promessa, de ti virá o descendente que esmagarás, é toda a história em torno de Cristo. Depois em Abraão, em ti serão abençoadas as nações. Por quê? Porque de ti virá o Messias, filho de Abraão, como diz Mateus 1. Filho de Abraão, filho de Davi. Então, por que ele é digno? Porque a história fala dele. E mais ainda, não só isso, porque ele leva a história ao seu cumprimento. Ao abrir o livro, ele está mostrando, Jesus Cristo vai mostrar, ao abrir o livro, os seus selos, que é ele que é o poderoso para fazer tudo acontecer segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, esse é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é digno de abrir o livro, porque ele é o assunto do livro, ele é o centro da história, e ele é que faz acontecer todas as coisas. Mas aí, o ancião diz isso e anuncia o leão. Só que o que João vê? Vê um cordeiro. Olha a diferença. Um leão é anunciado, só que quando ele vê um cordeiro. Olha aí, versículo 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, estava em pé o cordeiro, ou um cordeiro que como tendo sido morto. Ele tinha aparência de morto, provavelmente manchado de sangue. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então a cena que João viu, eu ia citar esse texto da Nancy, eu anotei aqui, da Nancy Guthrie, sobre o controle de Deus sobre a história e de Cristo como o centro da história. E ela escreve assim: podemos confiar que os planos de Deus para este mundo e para a nossa vida são exatos e completos. Você não tem de viver com um sentimento de arrependimento pelos seus fracassos e erros do passado, perguntando-se que grande plano de Deus você poderá ter perdido. Você não tem de recear que os males de uma doença fatal, de uma catástrofe natural ou do terrorismo mundial possam fazer descarrilhar os planos de Deus para este mundo ou para a sua vida. Você pode descansar quando toma ciência de que um Deus soberano está sentado no trono, segurando em sua mão direita o livro selado. Lembra que eu falei que o livro selado na mão direita de Deus significa controle da história? Então a Guthrie aplica isso dizendo: você não precisa temer as coisas que você fez no passado. Todas as coisas que acontecem com você estão caminhando para o plano de Deus que controla a história. Essa é a ideia. E na prática é isso. Tudo que acontece conosco, as coisas boas e más, não são acidentes. E o que acontece ao redor de nós também não é um acidente. Por pior que pareça, é Deus executando a história. É Deus executando o plano dele. Mas aí eu ia falar então da visão agora que João tem, só que há uma diferença. Há um cordeiro no meio da cena, por assim dizer, né? E aqui, então a gente preparou essa imagem, né? E ali está o cordeiro. Então o cordeiro, ele é um cordeiro como se fosse morto. Então a ideia de que ele está com sangue, porque é um cordeiro que parece morto, mas é um problema assim, algo inusitado nesse cordeiro como se fosse morto. Qual que é? O que tem? Veja aí no texto. O que tem de inusitado nesse cordeiro que é como se fosse morto? Mas o que ele não tem de morto aí? Perfeito! Muito bem, Marcelo. Ele está de pé. Um morto de pé. Então a ideia é de que ele morreu, mas venceu. Ele vive, ele está de pé. Como morto, mas está de pé. Cristo morreu, porém ressuscitou dos mortos. É o cordeiro que está vivo. Morreu, mas ressuscitou. Então, muito legal. Marcelo, pegou muito bem, meu querido. Ele está de pé. Mas tem mais dele. Ele está no centro. Diz aí,
eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anjos tinha um cordeiro, como tendo sido morto. Mais uma vez, ele é o centro. Todas as coisas convergem para ele. É o que Paulo diz: por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. A visão de João está traduzindo em imagem o que Paulo disse. Por meio dele, por ele e para ele são todas. Por isso, no centro, no meio, estava o cordeiro. Veja a glória de Cristo. Veja quanto tempo eu e você estamos perdendo com coisas insignificantes. Você consegue perceber isso? Quanto tempo você gasta com coisas que não têm a mínima importância? E quantas vezes eu e você amamos coisas acima do cordeiro? Quando o cordeiro tem a preeminência. Quando o cordeiro é a coisa que mais importa. Quando o universo se dobrará diante desse cordeiro. Ele está no centro. Ele se encontra numa posição central. Mas veja, ele vence por meio do seu sacrifício, porque ele é um cordeiro como se fosse morto. Mas é vencedor. Eis que o cordeiro venceu, disse o ancião a João. Mas ele vê João vê um cordeiro como se fosse morto. É por isso mesmo. Ele venceu por meio de sua morte. Por meio de sua morte, ele venceu todas as potestades, a Satanás. Lembra de Paulo dizendo? Porque quando Deus é fraco, ou seja, quando Deus foi fraco na pessoa do Filho, quando ele parecia derrotado, ele está vencendo ali. Ele está salvando o seu povo, ele está triunfando sobre Satanás. Então o cordeiro que vence por meio da sua morte. Olha só como isso tem a ver com Pedro, quando ele fez o discurso dele em Atos. Um dos sermões de Pedro em Atos. Olha o que ele diz, Pedro. Ele fala para os líderes judeus em Jerusalém. Logo após a morte e ressurreição de Jesus. Sendo Jesus, disse Pedro a eles, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, o cordeiro que foi morto. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou. O cordeiro está de pé. Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Ele é vencedor sobre a morte, porque ele rompeu. E Pedro diz assim: porquanto não era possível que ele, o cordeiro, fosse retido pela morte, ele venceu a morte não teve poder sobre ele. Daí o cordeiro que venceu, mesmo morrendo, ele venceu. E aí diz: a este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas, disse Pedro. Exaltado, pois... Veja se não é a cena que João vê, o que Pedro disse no sermão. Exaltado, pois, à destra de Deus. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É por isso que ele tem autoridade para tomar o livro e abrir, porque Deus o fez Senhor e Cristo. Esse cordeiro que vocês mataram, ele está de pé diante do trono de Deus e recebeu de Deus toda a autoridade. É a mesma coisa, é a mesma verdade, só que João está vendo no céu já, na glória do cordeiro. Mas é isso que é proclamado por meio do evangelho. Agora perceba, o cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos, e diante dele estão os 7 Espíritos de Deus que vão pela terra. O que significa? Alguém tem uma sugestão do que significa isso? O que representa os 7 chifres, 7 olhos, e segundo a linguagem aqui de João, os 7 Espíritos, os olhos são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra? Perfeito. Chifre na Bíblia é um símbolo de poder, chifre. Porque é a força do boi, é o chifre, é o poder, certo? 7 é o quê? Perfeição, todo poder. É todo poderoso, onipotente. 7 olhos significa o quê? Onisciência, vê tudo. E os 7 espíritos que estão por sobre a terra? Presença, onipresente. O cordeiro é onipotente, 7 chifres, onisciente, 7 olhos, e onipresente, porque os espíritos, os 7, estão sobre a terra.
O Cordeiro é Deus, porque só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Se você é um bom aluno aí da Confissão de Fé de Westminster, você sabe que esses são atributos incomunicáveis de Deus. Só Deus tem. E se o Cordeiro tem, é porque o Cordeiro que foi morto e está de pé vivo é o próprio Deus, o Deus Filho. Tem todo o poder e a glória do próprio Deus. Então, irmãos, vamos lá. Versículo 7. Depois dessa visão, olha só o que acontece. Esse texto aqui, essa parte é maravilhosa. Olha, o que o Cordeiro fez? O que João viu ele fazer? Veio, pois, esse Cordeiro, que como morto, mas estava de pé e tinha todo o poder, toda a onisciência e toda a onipresença. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Irmãos, perceba que essa descrição ela é feita de forma abrupta. Sem rodeios, não tem solenidade. Ele veio e tomou o livro. Ele não pediu licença, não teve uma solenidade, não, ele veio e tomou. Isso significa que ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a ele. Então ele não precisa pedir para ninguém, porque o Pai lhe deu autoridade. Isso aqui é maravilhoso. Como João, inspirado pelo Espírito, na visão e escreve, ele faz assim, diretamente, ele veio e tomou. Porque ele tem toda a autoridade. Eu tenho pena de quem acha que Jesus Cristo é alguém fraco. Eu tenho pena dessa pessoa. Nós não podemos ter essa visão nunca do Senhor Jesus Cristo. De que Ele está mendigando alguma coisa. De que Ele precisa de alguém. Naquele dia nós veremos quem Jesus Cristo é. Se você e eu não vemos agora, naquele dia nós veremos que Ele é digno de toda a glória. Ele possui toda a autoridade. Naquele dia, como diz Paulo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem toda a autoridade para a glória de Deus Pai. Cristo é aquilo que é mais importante. É mais importante. Então, vamos lá. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. É o que Paulo diz, olha, e se dobre todo o joelho, quer no céu, quer sobre a terra. Paulo vai dizer isso em suas cartas. E lembra, Filipenses, capítulo 2, da escada da humilhação. Ele, Cristo, subsistindo como Deus, não se fez igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo e assumindo forma de servo, foi até a morte de cruz, de tal maneira que Deus o exaltou sobre tudo e sobre todos. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, quer no céu, quer na terra. No céu já dobraram, na terra dobrarão. No céu já é uma realidade, na terra o farão. Naquele grande dia. Naquele grande dia. Agora não ainda. Ainda não. Ainda não. Agora eles estão com um punho em riste contra o Cordeiro. Mas naquele dia, a glória do Cordeiro os fará ajoelhar diante dele. Arrependidos ou condenados, se ajoelharão todos, sem exceção, diante daquele que é digno de receber toda adoração. E aí veja, e esses seres e anciãos tinham, cada um deles, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Aí João explica que são as orações dos santos. Eu imagino que João explica isso de maneira fácil, o incenso, porque no Antigo Testamento o incenso do sacerdote representava a oração. Então para ele pode ter sido fácil na visão reconhecer o que era. A harpa em cada uma das mãos daqueles seres, uma harpa, é fácil, é música. E as taças cheias de incenso, as taças de ouro, são orações. Por quê? Orações são preciosas. Deus ama orações. São as taças de ouro, algo precioso para Deus. A gente nunca devia negar a reunião de oração. Se a gente pode vir, venhamos. E oração em casa, porque Deus tem como preciosas as orações de seus santos. Deus se apraz, se compraz, tem alegria em respondê-los. Porque são as taças de ouro que sobem a Deus, as orações dos santos. Você percebeu que o nosso culto,
Nosso culto dominical, o culto que a gente procura fazer à luz da Bíblia, ele tem louvor e oração, como no culto do céu. Porque no culto do céu tem uma harpa, que é música. E tem as orações dos santos diante do Cordeiro. E é assim que nós cultuamos aqui também. Nós estamos nos preparando para o céu. É porque é isso que o céu tem. E eu vou dizer para vocês, quando alguém acha o culto chato, talvez essa pessoa não vá ao céu. Porque lá haverá um culto. É claro que na presença do Cristo glorioso revelado, mas lá nós cantaremos e falaremos com Cristo. Diferente da oração agora, porque nós falamos pela fé, mas lá nós veremos face a face. Falaremos com Ele face a face, como quem vê um amigo. Mas é isso que tem no céu. Na igreja é só um ensaio. E se eu e você não gostamos do ensaio, nós não estaremos no dia da apresentação. É porque é isso que tem no céu: louvor e orações. A comunhão com Deus através de louvor e orações. O céu é comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão agora, o que eu farei no céu? O que eu farei lá? E eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fosse morto. Veja que a ideia, a centralidade da morte expiatória de Cristo, como ele, por meio da morte, cumpriu a vontade de Deus e redimiu o seu povo, e redimiu toda a criação por meio de sua obra. Veja aí, porque fosse morto. E agora a ênfase de novo: e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, nação, povo e nação. É interessante, irmãos, quando é que acontece essa cena? Essa cena aqui, quando é que ela acontece? Ela vai acontecer ainda? Ela já aconteceu? Na verdade, meus irmãos, isso acontece quando Cristo ressurreto dos mortos, e sobe. Quando ele sobe, essa cena que João está na visão recapitulando, é algo que já aconteceu, mas que João está vendo nesses sinais maravilhosos. Tanto que olha o que Paulo diz: e então virá o fim, quando Cristo entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder. Isso é mais no fim, isso é no final, ainda não chegou. Mas olha o que Paulo diz agora: porque convém que ele reine agora, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Convém que ele reine agora, porque agora ele está colocando todos os inimigos debaixo dos pés, e conquistando e chamando o seu povo ao qual ele comprou. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então virá a ressurreição dos mortos no final. E quando... Aí diz: porque o Pai todas as coisas sujeitou debaixo dos pés de Cristo. Lembra dele pegando o livro? Para executar todo o plano? Porque o Pai está dando. E ele tem autoridade para tomar. Então, porque Deus, o Pai, lhe deu toda a autoridade. Lhe entregou, colocou as coisas todas debaixo dos pés do Filho. É a cena que a gente está vendo. Paulo está vendo a cena. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas ao Filho, certamente só exclui aquele que tudo subordinou. O único que não está sujeito ao Filho é o Pai. No restante, tudo está sujeito ao Filho. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, quando ele executar tudo que está no livro que ele tomou e abriu, então o próprio Filho também se sujeitará ao Pai, aquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 24 e 28. O que Paulo está vendo é Cristo tendo assumido o trono. Lembra do que ele diz aos discípulos lá no final de Mateus? Toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Ide e fazei. Por quê? Porque Jesus comprou com o seu sangue os homens de todos os povos, raças e línguas. Então ele diz: agora ide e fazei discípulos, porque eu os comprei com o meu sangue. Está vendo Apocalipse se juntando? Depois de Jesus ressuscitado, ele diz: toda a autoridade me foi dada. O livro está nas minhas mãos. Agora vão buscar os que eu comprei com o meu sangue. É o que o louvor do céu diz: com o teu sangue compraste os homens. Que maravilha! E aí veja o versículo 10: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Isso é o cumprimento de Êxodo 19. Olha só, lá em Êxodo 19, livro de Moisés. Um dos livros, de Moisés. Olha o que está escrito lá, eu vou ler para vocês. Agora, pois, diz Deus,
Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha palavra, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Onde é que Deus cumpre isso? Esse plano? Em Cristo. Por isso que Cristo é o centro. É o centro de tudo que Deus faz. Lá em Êxodo, Deus falou, vocês serão para mim sacerdotes e reino. Só que eles falharam. Mas o Filho, que é digno de louvor, não falha. Ele com seu sangue fez o plano de Deus ser executado, prevalecer. A igreja hoje é o reino de sacerdotes que reinarão com Cristo. Tanto que Pedro vai dizer, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos caminhando aqui para o fim. Agora, meus irmãos, o que acontece? Depois de tudo isso do Cordeiro, toda a dignidade, a honra dele, o que é natural? Agora há um louvor que explode no céu. Tem um autor, um comentarista de Apocalipse, que estava falando que isso aqui é mais ou menos... Assim, vou dar um exemplo ele dá um exemplo e eu repito aqui, bem assim, raso mesmo. Não chega nem os dedinhos do que acontece no céu. Mas é a ideia de... Sabe quando você está vendo alguma coisa que lhe encanta, e aí um filme, ou agora, né, na Copa do Mundo, aí, um jogo, e acontece alguma coisa espetacular, e você tem vontade de levantar e aplaudir e celebrar? Obviamente, guardadas as proporções do exemplo, é isso que está acontecendo no céu. Quando eles veem tudo isso, a glória do Cordeiro, como ele é digno, então há uma explosão de louvor. E aí diz lá, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Agora os anjos são colocados na cena. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo o número era de milhões e milhares de milhares. O número aumenta muito mais. Agora não são só os anciãos, os 24, não são os 4 seres vivos. Agora são milhares e milhares, multidões e multidões, proclamando em grande voz. E aí canta o coral. Canta o coral aqui. Porque é isso que o coral cantou aí esses dias. É esse cântico de Apocalipse. Se fosse a pregação de domingo aqui, ficaria maravilhoso, né? Terminar com o coral cantando, né? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber, e aí vem, antes de falar o que ele recebe, são 7 coisas. 7. Ou seja, ele recebe tudo que ele tem direito, perfeitamente. O direito de receber todas as coisas é completo, ele recebe tudo, nada ele deixará de receber. Essa é a ideia de 7, por isso que são 7 elementos de sua glória. Aí diz, o poder, e aqui a ideia é, e com o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O único que recebe artigo definido aqui, daquilo que o Cordeiro recebe, é o poder. O único que é precedido de um artigo definido é poder. Ele recebe o poder, aí vem riqueza, glória, sem artigo definido. O que isso significa? Significa que o poder faz com que ele receba todas as outras coisas. Poder, minha irmã Milene, é domínio. Poder é domínio. Tanto que no final fala assim, digno de todo domínio. Se ele tem o domínio de todas as coisas, então a ele riqueza, glória, honra e louvor, porque ele domina sobre tudo. Ele é o rei de todas as coisas. E um rei que domina tem direito e merece todo o louvor, sendo um rei justo, como Cristo é o perfeito rei. E aí diz, então ouvi que toda criatura que há no céu, na terra, no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio. É interessante aí, né? Talvez, Vinícius, que ele estava falando, né? Da estrutura quiasmática de começar com poder e no final o domínio. Tá vendo que domínio e poder é a mesma coisa? E são as coisas mais importantes que fazem com que o Cordeiro receba todo o restante. Poder e domínio. Começa com poder, termina com domínio. Ok? Então ele tem todo o poder e domínio, e com o poder e domínio, ele recebe tudo aquilo que de fato é acrescentado a quem domina pelos séculos dos séculos. Então veja, terminando, e os 4 seres viventes respondiam amém, assim seja. O amém é o assim seja. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.
Então agora, veja, os dois círculos mais íntimos do trono, que são os anciãos e os seres viventes, os quatro, encerram a solenidade da coroação, né, digamos assim, com um amém, com assim seja. E, portanto, a criação e a igreja rendem confiança e adoração ao Pai e ao Filho. E os céus estão em paz, porém a terra ainda não. Os céus já estão em paz. Foi expulso o adversário, o acusador. E no céu, Cristo reina perfeitamente, completamente. Mas na terra, ainda não. Ele está colocando agora debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Mas a terra ainda há de sofrer ainda. É o que vai mostrar os 7 selos. Cada um dos selos aberto, um flagelo sobre a terra, um juízo. Porque é o que Deus está fazendo agora. Enquanto Ele salva o povo dele, e de fazer discípulos, Ele está também julgando. O livro de Atos, lembra o livro de Atos? É após a ressurreição. Logo imediatamente após a ressurreição, o livro de Atos. O que acontece em Atos? Salvação e juízo. Deus está salvando os homens, está tendo batizados, recebendo o Espírito, e está julgando. Julga Ananias e Safira, julga o mágico Simão, que mente para ganhar dinheiro. Está julgando. Herodes, lá no capítulo 12, que não deu glória a Deus, e Deus o matou. Ok? É o que Cristo está fazendo agora. Ele já reina no céu. E agora Ele está estendendo o seu reino sobre a terra. E aí no fim, como a gente verá em Apocalipse, o reino passou a ser finalmente de Deus e do seu Cristo. E Ele reinará para sempre. Irmãos, o que nós concluímos? Deus é soberano sobre a história do mundo. Cristo é o centro da história, o objeto de sua consumação, e é aquele que faz acontecer os decretos de Deus. Nós veremos mais isso a partir dos selos. E por fim, Cristo morto e ressurreto é digno de todo o nosso ser e de todo o nosso louvor. E aí eu termino com uma frase, com um parágrafo, parte de um parágrafo de Guthrie, que diz assim, olha: Apocalipse 4 e 5 levanta os nossos olhos das atrações e glórias deste mundo e faz-nos querer viver uma vida que gira em torno do ser mais glorioso do universo. Jesus é digno da nossa adoração. Jesus é digno de nossa confiança. Jesus é digno dos nossos afetos. Jesus é digno do que quer que seja exigido de nós para vivermos para Ele com perseverança. Da ideia da dignidade de Cristo. Dignidade de Cristo. Nesse trecho, a Guthrie fala sobre como é que os homens dão dignidade e honra àquilo que é tão pueril. Alguns jogos da Copa eu tenho acompanhado, né? Eu gosto de ver, quando eu posso, ver algum jogo da Copa. E eu tenho acompanhado alguns. E eu vejo lá, né, eles alegrando, pulando. Aí eu vejo na igreja como é que é, né? A gente pensa na igreja, né? Quanto a gente fica aquém, né? E como Deus é misericordioso conosco, né? Nós não temos a noção exata de quem Cristo é. Se você chegasse ao mais que você pode imaginar de Cristo, ainda assim eu e você estaremos muito longe, mas muito longe. E Deus é tão misericordioso que Ele recebe nossa adoração a si mesmo. Mesmo eu e você não tendo compreensão de como Cristo é a coisa mais gloriosa do universo. Mais gloriosa, ao ponto de nós perdermos tempo com coisas tão fúteis. Veja, não quero dizer que você não tenha tempo de se entreter, mas a verdade é que nós damos nosso coração mais a essas coisas do que a Cristo. Essas coisas essas verdades benditas sobre Cristo, essa revelação maravilhosa, devia nos fazer pensar nisso. A Guthrie fala de cantar, né? Os anjos lá, os seres celestiais, os seres viventes, os anciãos estão cantando louvores a Cristo. Aí Nancy faz uma pergunta que eu acho tão legal. Ele diz assim: e você? Você se pega cantando louvores? Há tanta música que você canta, tanta música, sabe, assim, sem valor nenhum. Lá no céu, eles estão louvando aquele que é todo digno. Nós não deveríamos aqui fazer a mesma coisa?
Mesma coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele use o que nós vimos aqui, segundo a revelação de Cristo, para que nossos afetos se direcionem cada dia mais àquele que é digno de toda adoração. Que Deus nos abençoe assim. Amém, irmãos.